Bom dia. Bom dia! Nós iremos apresentar para vocês sobre quando um condutor elétrico está em equilíbrio eletrostático. Vocês podem acompanhar, se vocês quiserem, pelo capítulo 6 da primeira unidade do livro didático. Mas antes de saber quando o condutor elétrico vai estar em equilíbrio eletrostático, nós devemos nos perguntar: o que é um condutor? Bem, um condutor é um corpo no qual os elétrons mais afastados do núcleo apresentam facilidade em se movimentar. Os metais eles podem ser ótimos exemplos de condutores. Nos metais, forças de pequenas intensidades elas são capazes de movimentar os elétrons por entre os átomos. Nos corpos condutores eletrizados, o excesso de cargas de mesmo sinal elas tendem a se espalhar e ir para a superfície. Todo material ele pode ser ordenado, devido ao grau de dificuldade de ganhar ou perder elétrons. Por isso que nós não temos exemplos de ótimos de perfeitos condutores, mas sim de bons condutores, como a grafita e o metal. Bom, e depois que nós já sabemos o que é um condutor, nós devemos nos perguntar quando um condutor está em equilíbrio eletrostático. Um condutor ele vai estar em equilíbrio eletrostático quando não há um movimento ordenado de cargas elétricas nesse condutor. Por exemplo, vamos colocar um para-raio. Aqui você tem um prédio. Em cima do prédio está o para-raio. O para-raio, sem atrair nenhum raio, sozinho, ele está em equilíbrio eletrostático. Por quê? Porque os seus elétrons, as suas cargas, tanto as positivas quanto as negativas, elas não estão em movimento ordenado. Isso não quer dizer que ele não tem cargas, mas sim que elas estão em repouso. Só que, vamos supor que próximo desse para-raio venha uma nuvem carregada negativamente. O que vai acontecer com essa nuvem carregada negativamente? Vamos colocar, por exemplo, essa nuvem carregada, ela vai fazer com que os elétrons existentes no para-raio, eles se distanciem da nuvem, ficando aqui apenas os prótons dos átomos dos condutores, a maior parte. Isso vai fazer o quê? Isso vai atrair toda a carga negativa da nuvem e vai fazer com que essa carga passe para o para-raio através de um raio. E essa carga que passar vai sair através de um fio terra. O para-raio, como vocês podem observar, é um bom exemplo de um condutor elétrico. E esse condutor elétrico, como vocês já viram, ele estava em equilíbrio eletrostático inicialmente. Analisando um condutor elétrico. Vamos supor que vocês tenham este condutor elétrico. Quando esse condutor vai estar em equilíbrio, olhando para ele, quando nós analisamos a parte interna do condutor em equilíbrio, e essa parte interna, ela não apresenta campo elétrico. Vamos pegar qualquer ponto aqui. Vamos pegar esse ponto aqui e vamos chamá-lo de ponto A, por exemplo. Se o campo elétrico de qualquer da parte interna for nulo, então o campo elétrico de A é igual a zero. É um campo elétrico nulo. Nós falamos que esse condutor ele está em equilíbrio eletrostático. Porque se esse campo elétrico ele não fosse nulo, ele agiria nos elétrons livres e esses elétrons eles iriam ganhar movimento saindo da posição de equilíbrio. Além do campo elétrico for nulo, no interior nós também devemos saber que na superfície, vamos colocar aqui o ponto B e o ponto C, na superfície do condutor, o campo elétrico na superfície do condutor, ele é diferente de zero. Então, EB e EC, eles são diferentes de zero. Só que EB e EC, eles devem ser iguais. O campo elétrico na superfície deve ser uma constante. Porque aí o que irá ocorrer?
toda a superfície irá apresentar o mesmo campo elétrico em todos os pontos da superfície, indicando que esse condutor está em equilíbrio eletrostático. Bem, nos condutores eletrizados, quando há excesso de cargas de mesmo sinal, essas cargas tendem a ficar o mais afastadas possível umas das outras. O afastamento máximo possível dessas cargas corresponde à distribuição de cargas elétricas na superfície de um condutor, independente se ela for oca ou sólida. Também, o formato do condutor pode influenciar. Se o formato for esférico, a distribuição tende a ser uniforme, como vocês podem ver aqui. Mas, se ele for irregular, a distribuição de cargas ela vai ocorrer uma concentração na parte periférica do condutor. Além de tudo isso, nós ainda podemos analisar no condutor a densidade superficial do condutor. Como nós analisamos a densidade superficial das cargas? A densidade superficial ela é equivalente, esse é o símbolo para a densidade superficial, ele equivale à quantidade de carga existente por unidade de área. Então, vamos colocar aqui um condutor no formato retangular de 2 metros por 4 metros, por exemplo. E ele apresenta uma carga total, uma carga total de 4 coulomb. Qual seria a sua densidade superficial? Como nós aprendemos, a densidade superficial ela equivale à quantidade de carga, 4 coulomb, sobre unidade de área, 2 metros vezes 4 metros. Isso vai equivaler a 0,5 coulomb por metro quadrado. Essa é a densidade superficial. Bom, nesta aula eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os condutores elétricos e sobre quando eles irão apresentar o equilíbrio eletrostático. Obrigada. Obrigado.